23 de março de 2024, Paulo Ricardo Paul. Se o senhor ou a senhora ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite esse card situado na parte inferior, clique nele e inscreva-se. Muito obrigado. Ao final do vídeo, o senhor ou a senhora terão novamente uma oportunidade de fazer a inscrição. Eu hoje, enquanto bebia um cafezinho, eu estava fazendo uma reflexão voltando no tempo. Diante de tantos problemas que existem no estado do Rio de Janeiro, diante de tantos problemas que existem no Brasil, eu fiz uma regressão à minha adolescência. Voltei ao banco escolar lá do Ginásio Industrial José do Patrocínio, situado no bairro de Irajá, zona norte do Rio de Janeiro, onde, na grade curricular, existia uma matéria chamada Estudo dos Problemas Brasileiros, EPB. Nessa matéria, por exemplo, era recorrente nós tratarmos da seca no Nordeste. O grande flagelo da seca no Nordeste, causando um prejuízo gigantesco a milhões de brasileiros que viviam já naquela época em situação subhumana. Além da seca, eu lembrei também que um tema constante, quando se falava do subdesenvolvimento do Brasil, o fato de grande parte da população brasileira ser analfabeta. Então, como você desenvolver um país se grande parte da população não sabe ler nem escrever? Quer dizer, os problemas de hoje fizeram me lembrar dos problemas lá de trás. E eu fiz um movimento, vamos dizer assim, e peguei aquele adolescente de 11, 12, 13 anos, lá do Ginásio Industrial José do Patrocínio, e trouxe ele para hoje. Como se hoje eu estivesse no Ginásio Industrial José do Patrocínio, em Irajá, e estivesse assistindo aulas de estudo dos problemas brasileiros. EPB. Certamente, nós ainda estaríamos falando sobre seca. Nós estaríamos falando também sobre desmatamento, destruição de biomas, por exemplo. Nós estaríamos falando ainda do analfabetismo, que diminuiu muito, só que nasceu outro, né? Nós tínhamos o analfabetismo daquelas pessoas que não conseguiam ler nem escrever nada, e hoje nós temos o analfabetismo funcional, gigantesco também. São pessoas que conseguem ler, conseguem escrever, mas não têm a capacidade de interpretar um texto simples. Lê o texto e não consegue interpretar o que está escrito no texto. Certamente esses seriam assuntos, né? Agora, eu não tenho dúvida. Se o professor fizesse um questionamento numa prova, numa verificação, e perguntasse, na sua opinião, qual é o maior problema hoje do Brasil? Eu responderia sem pestanejar: os políticos. Se ele quisesse que eu fundamentasse, eu apenas diria: os políticos
em virtude deles serem os gestores da nossa vida. Porque isso é uma realidade. São os políticos que decidem a nossa vida. Boa parte dela são os políticos que decidem. Então, no nosso caso aqui, da nossa luta do grão para todos, do pagamento das 2 parcelas da recomposição salarial, do pagamento do IPCA 2023, eu não tenho a menor dúvida que a culpa pelo fato de nós não estarmos recebendo recai sobre os políticos. São eles os culpados por nós não estarmos recebendo. Eu sei que na elaboração da lei teve a participação dos nossos. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar. Mas quem é responsável por elaborar e aprovar a lei são os políticos. E eles estão penalizando dezenas de milhares de famílias de inativos, de sequelados, de pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar com relação ao não pagamento da grana. Estão penalizando, além dessas famílias, todas as famílias dos servidores públicos do Poder Executivo pelo não pagamento das 2 parcelas da recomposição salarial e o não pagamento do IPCA 2023. Tudo isso é culpa dos políticos fluminenses. Não importa se é a base do governo, não importa se é de oposição, eles são os culpados. Eles são os gestores de tudo isso. São eles que deveriam não ter nem permitido a criação da grana. Eles é que deveriam ter lutado pela elaboração de uma nova lei de remuneração para os militares do estado do Rio de Janeiro. Afinal de contas, é dever deles. Mas eles não cumpriram o seu dever. Não cumpriram na elaboração e não cumpriram na fiscalização. E o resultado é o caos que nós estamos vivendo. Direitos consagrados em leis federais e leis estaduais estão sendo simplesmente ignorados. Ignorados por quem? Pelos políticos. Então, eles fizeram tudo errado na hora de elaborar a legislação, estão aplicando a legislação de forma errada e na hora de fiscalizar para consertar, não estão fiscalizando. A culpa é toda deles. A culpa deles é ampla, geral e irrestrita. Ou cada um de nós, que não quer ser político, começa a pensar muito bem antes de escolher em quem vai votar, ou a nossa situação vai ficar cada dia pior. Infelizmente, essa é a nossa triste realidade. E é uma triste realidade no Rio de Janeiro há décadas, e no Brasil também. Infelizmente.
Juntos somos fortes desde 2007.